O nosso convidado de hoje é o Nuno Lopes. Fomos colegas na Universidade dos Açores, no célebre curso de Estudos Europeus e Política Internacional, com uma diferença, que o Nuno se engrou, continuou e hoje é convidado da TCF Açores. Uma ligeira apresentação: o Nuno é doutorando em Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, é mestre em Relações Internacionais pela mesma universidade, é assistente convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade dos Açores, do mestrado de Relações Internacionais, com o tema Espaço Euroatlântico, e da licenciatura em Estudos Europeus. Claro, tinha que ser. É investigador doutorando do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. É investigador associado do Observatório Político. É co-editor executivo da Political Observer, a revista portuguesa de ciência e política. Já é suficiente, o Nuno é mais novo do que eu, mas como é investigador intenso dessas áreas, já agregou bastantes matérias. E podemos começar aqui a nossa conversa pela Atlanticidade. Açores, a Atlanticidade, que era um tema que nos, já então, era caro, não é? Exatamente. Ora, bom dia, geral. Em primeiro lugar, só agradecer o convite de forma muito, muito simples e muito breve. É um gosto estar aqui, naturalmente. E, efetivamente, sim, a nossa licenciatura já passou por vários nomes, não é? Já termina em 2013, Estudos Europeus e Política Internacional, depois foi para Estudos Euroatlânticos, agora é Estudos Europeus, portanto tem sempre vindo a evoluir e agora acho que está no sítio certo, com o tema certo. Ora bem, na realidade falar sobre o Atlântico, principalmente o Atlântico Norte, mas o Atlântico como um todo, historicamente, e ainda assim o é fundamental, se não mesmo obrigatório, falar dos Açores. Os Açores está no meio do Atlântico Norte, costuma ser sempre que é verdade, entre a Europa e os Estados Unidos da América, e portanto é efetivamente importante, obrigatório, mais uma vez, falar sobre os Açores. E isto numa componente até mesmo histórica, não é? Já temos vários clássicos, autores, até mesmo portugueses, por exemplo o professor António José Telo, o professor Medeiros Ferreira. Portanto, todos eles encaravam os Açores, o José Freire Antunes, o professor Luís Nuno Rodrigues também, todos eles falam sobre os Açores, falaram e ainda continuam a investigar, uns ainda estão entre nós, ainda continuam a abordar a temática dos Açores, e bem, porque os Açores, na realidade, na minha perspectiva, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, porque precisamente a investigação de doutoramento é sobre os Açores, mas ainda há muito por explorar. Muitos têm explorado, mas ainda há muito por explorar, na minha perspectiva. E só para dar uma nota geral, o professor António José Telo, por exemplo, já numa perspectiva histórica, pós-Segunda Guerra Mundial, vamos colocar assim para não ir mais atrás, assume que os Açores tiveram um papel muitíssimo importante para Portugal e para as relações transatlânticas. Desde logo, e contextualizando, porquê? Porque Portugal, no final da Segunda Guerra Mundial, não teve um papel preponderante na formação do novo sistema internacional, principalmente por três motivos. Um é que ele não participa no movimento europeu, de formação europeu, porque o regime de Salazar não era a favor do livre mercado, dos ideais liberais, como sabemos. Aliás, desculpa te interromper, Sim. Os Açores tinham 3 operações, uma alemã, uma americana e uma inglesa, para exatamente invadi-los, caso Salazar não aceitasse basear aqui as forças aliadas. Durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra. Portanto, a importância dos Açores é fundamental. É exatamente a permeabilidade a essas... E não é puxarmos aqui nos Açores, mas o facto é que, efetivamente, é importante. E continua a ser. E se tivermos tempo, já lá vamos. Depois, a segunda componente que é interessante é que Portugal não participa na formação da NATO.
ok? Não participa voluntariamente. Isso. E depois, porque também, lá está, desconfia do certo, como era muitas vezes dominado, do imperialismo americano. Não é? Portanto, temos que nos reportar também Claro, à altura, após a Segunda Guerra Mundial. E depois, Portugal também não participa nos novos princípios internacionais porque está, de certa forma, digamos, marginalizado das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, porque também, como sabemos, ainda vivia num período de ditadura, autocracia. E, portanto, como é que Portugal se consegue posicionar mais ou menos neste âmbito, ou neste quadro de análise? Os Açores. Né? A importância geoestratégica dos Açores. E isto tem efeitos práticos com o célebre pedido de adesão por parte dos Estados Unidos a Portugal para se juntar à NATO como membro fundador. Né? E isto são muitos autores e está muito bem documentado já, portanto justificado cientificamente, politicamente, que foi efetivamente os Açores. E isto é recorrente nós dizermos isso, apesar de já ter sido em 1949, mas continua a ser um fator importante, nem que seja somente para contextualizar. Mas há um outro aspecto importante que me parece, que é isto. Portanto, esta adesão de Portugal à NATO também foi importante para Salazar. Porquê? Porque até há uma expressão que ele utiliza num documento interessante, que ele classifica esta aproximação aos Estados Unidos, principalmente, mas não só ao sistema internacional, mais nesta dinâmica das relações transatlânticas, como o menor dos males. Menor dos males, exato. Ou seja, realmente, e depois há aqui várias questões. Né? Primeiro, Portugal não ficaria isolado internacionalmente, que seria muito prejudicial para Portugal, como é lógico. E depois também porque há a compensação financeira dos Estados Unidos, da América, e há a aceitação, a legitimidade, digamos assim, do regime de Salazar, o que, no âmbito das relações internacionais, como sabemos, é crucial. Não é? Por isso, é importante, na minha perspectiva, ter esta dimensão histórica, e não são assim tantos anos quanto isso, mas que, efetivamente, ainda corroboram a ideia de que, efetivamente, os Açores foram essenciais neste sentido. Foram e são, não é? Não obstante não depender da política portuguesa, mas sim dependendo sobretudo das grandes estratégias. E continuam, não é? Mesmo o pressuposto, redução, a pressuposta redução da base das lajes, pronto, foi mais uma questão forçada tecnologicamente, sim, do que propriamente a perda de importância. É de facto determinismo geográfico. Nós estamos entre as duas margens do Atlântico, não é? Mas continuamos a ser importantes para os outros, não propriamente. Penso que gostava de também te ouvir sobre isso. Portugal não tem capitalizado exatamente a importância portuguesa através dos Açores. Aliás, a joia da coroa da política externa portuguesa são os Açores. No entanto, isto em benefício do próprio Estado português, não tem capitalizado muito. Ou nada, quase. Essa é uma questão muito interessante, na realidade, e mais uma vez histórica. Porque também já o professor António Getel dizia que, efetivamente, os Açores eram, de certa forma, vou passar uma palavra muito coloquial, eram usados pelas grandes potências, pelo sistema internacional, independentemente da vontade de Portugal. Isto diz muito. Para projeção de forças, não é? Exatamente, para projeção de forças. Mas, efetivamente, e também o professor Medeiros Ferreira referia nesse sentido, que ele nunca deixou de acreditar da importância geoestratégica dos Açores, mesmo com a redução do efetivo dos Estados Unidos na base das lajes, que efetivamente é um ponto-chave nas relações transatlânticas entre Portugal e os Estados Unidos. Ele nunca deixou de acreditar. Ele e o nosso professor também, Luís Andrade, também nunca deixou de acreditar. E com razão, aparentemente, porque ambos diziam
que efetivamente, ok, poderíamos ter, principalmente no pós-Guerra Fria, não é? No imediato pós-Guerra Fria, entre aspas, podemos dizer que as coisas estavam mais calmas. Não é? Portanto, tinha havido uma grande potência vencedora, ou hiperpotência, como alguns a classificaram, e estava relativamente mais calmo. E daí que os Estados Unidos começariam e efetivamente reduziram muito do seu efetivo na Europa. No entanto, o que eles advogavam era que, quando ocorresse uma crise internacional, os Açores seriam novamente importantes, né? Ou mais importantes. E a questão é que isso se efetivou. Né? Logo, por exemplo, com a questão da guerra do Iraque, em que, pós-Guerra Fria já, em que os Açores até tiveram aqui a Cimeira das Lajes, a célebre Cimeira das Lajes, e, portanto, mais uma vez, vemos que, efetivamente, o papel de Portugal, involuntariamente, é novamente projetado para um plano que, sem os Açores, do ponto de vista geoestratégico, naturalmente, não seria possível. Okay? E, portanto, acho que isso é efetivamente interessante. Ainda que, principalmente o professor Medeiros Ferreira, foque muito num livro que desde já passa a publicidade, Os Açores na Política Internacional, de 2011, é uma obra excelente, em que ele diz efetivamente que, ainda que com a adesão de Portugal às comunidades europeias, às então comunidades europeias, a posição dos Açores se tenha alterado sensivelmente, como ele classifica, os Açores e, por consequência, Portugal, ou vice-versa, salvo melhor análise, sempre conseguiram conjugar muito bem estas duas componentes, a atlântica e a europeia. E, no ponto de vista, porventura, mais político, de que os Açores conseguiram, ou se foram aproximando à União Europeia, pois então nunca descuraram a componente atlântica. Né? E houve muitos debates sobre isso, e continua a haver, a verdade é essa. Pois, efetivamente, como sabemos, com os sucessivos acordos ou renegociação do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, houve uns momentos altos, uns momentos baixos. Naturalmente que os momentos altos foram logo no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Em que houve fortes compensações financeiras, etc. Depois, quando deixou de haver compensação financeira, que era, do que eu tenho vindo a investigar, mais ou menos inevitável, até porque há uma e precisamente neste livro do professor Medeiros Ferreira, é curioso, ele projeta um quadro em que verifica que, ao longo do tempo, portanto, pós-imediato, pós-Segunda Guerra Mundial, a compensação financeira dos Estados Unidos era muito alta, né? E depois foi baixando. E depois, a partir da adesão de Portugal à União Europeia, ou às comunidades europeias, então, as compensações foram descendo até se tornarem nulas. E aí sobrou, entre aspas, o que não é de descurar naturalmente, nem será, na minha perspectiva, a cooperação científica, né? Aliás, por exemplo, aqui a FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, nasce por causa do acordo. Exato. Né? Sim. E pronto, ainda que haja debate sobre, principalmente na altura, acho que hoje em dia está um bocadinho melhor nesse sentido, que estava a tirar pouco partido dos Açores nesta matéria. Científica. Mas acho que agora está melhor, e com razão. Vamos passar aí aqui à NATO com o novo conceito estratégico da NATO de Madrid, porque agora há novos atores. O teatro das relações internacionais não é bipolar de modo algum, é multipolar. Nós inclusivamente assistimos durante a pandemia, que é um marco fundamental, que ainda não está, passa a expressão, institucionalizado devidamente nas relações externas, nas relações internacionais. Percebeu-se que a China era a fábrica do mundo, passou a ser mais respeitada por isso,
depois de próprio cidadão comum perceber que muito estava dependente dessa fábrica do mundo. A Índia também, mas pronto. Aquele ator determinante, pelo menos com a postura de grande potência, é a China. Em que é que a NATO, China, digamos que é um pouco a China, é um pouco uma razão de futuro, do presente e do futuro, para a sobrevivência da NATO. Porque a NATO, a determinada altura, pronto, era uma instituição que estava a sobreviver da história. Sim, ok. Estou a perceber, exatamente. Ou seja, a NATO é uma aliança defensiva, não é? E sempre foi fundada nesses propósitos, ainda com missões depois de cariz internacional, com vários exemplos ao longo da história, principalmente a partir da década de 90, mas é uma aliança defensiva em que é chamada, digamos assim, a repor alguma ordem ou normas internacionais. Mas, efetivamente, como disseste e bem, a China realmente está a mudar tudo, praticamente, através das suas relações com diversos países, em vários continentes, em particular no africano, como sabemos, também com influência no Médio Oriente e mesmo na América do Sul, não é? E depois já estamos a ver que a América do Sul, a África, no lado, para os nossos lados, digamos assim, Atlântico Sul, não é? Já está aqui no Atlântico Sul. Pronto. Mas, efetivamente, a NATO desenvolveu um novo conceito estratégico, que é o atual, 2022, por consequência da invasão russa à Ucrânia. Não é? E aí marca realmente um novo conceito que, curiosamente, vem substituir o conceito estratégico de Lisboa, que datava já de 2010. Não é? E, portanto, há várias coisas interessantes, mas eles falam em 3 missões principais, que são a defesa coletiva, a gestão de crises e a segurança cooperativa. O que é que isto quer dizer? Que, efetivamente, por exemplo, ao nível da Federação Russa, eles reconheciam, aliás, como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados. Okay? Isso passou a ser... A Rússia passou a ser esta ameaça. Não é? E antes era considerado como um potencial, agora não estou a lembrar bem da expressão, mas era um potencial parceiro digamos assim. O conceito de estratégia de Lisboa, a Rússia era um parceiro estratégico. Entretanto, as coisas inverteram-se drasticamente e passa a ser considerada a ameaça mais significativa para o espaço euroatlântico. Não é? Portanto, tem várias componentes. O espaço euroatlântico é muito vasto. Não é? Depois, ainda continua com, e como tem que ser, naturalmente, a classificar como ameaça secundária as redes terroristas e os Estados falhados no Médio Oriente e no Mediterrâneo, mas depois vem entrar a componente da China, em que, mais uma vez, pela primeira vez, constitui-se na lista de desafios à segurança ocidental. Okay? E classifica a China como, e aqui estou a citar, um dos competidores estratégicos e adversários potenciais, o que quer dizer que se torna, digamos assim, num rival sistémico do ponto de vista das relações. Ou seja, é um adversário, é um rival que está a desafiar o sistema internacional. Okay? Rival sistémico, portanto, no geral que quer dizer. Está a desafiar o sistema internacional. Ou seja, não concorda com a forma como o sistema internacional tem evoluído, se tem desenvolvido, e tenta contrapô-lo. E isto não será bom para o equilíbrio? Ou seja, a China tem uma forma bem mais diplomata do que propriamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um hard power, enquanto que a China tem usado um soft power, um conceito também nós estudamos na altura. A China comercialmente tem usado exatamente a componente comercial, a componente financeira, inclusivamente, algo científica também. Tecnologia, isso é indesmentível.
para, enfim, abriu-se, a China abriu-se, como nós sabemos, mas tem usado exatamente esse soft power de estabelecer quadros de cooperação sem agressividade, independentemente de bases em África, a leste e etc. Mas isso não será bom para um novo equilíbrio, em vez da bipolaridade constante, que também fazia parte do equilíbrio. Não há equilíbrio só com um pilar. Pelo menos em política externa e de uma forma realística, né? O realismo, né? Realista. Não será, retomo a pergunta, não será bom para o equilíbrio? Há várias teorias sobre isso. Primeiro, não sabemos efetivamente, e eu confesso que a China não é a minha área de investigação, mas do que vou acompanhando, efetivamente, acho que ainda não há precisamente, digamos assim, provas, fundamentos de quais os objetivos últimos da China, né? Porque efetivamente tem adotado uma postura mais soft, digamos assim, por via da soft em alguns pontos, noutros, no Mar da China, etc. Nem por isso. mas pronto, é o que é. É uma zona, é perto de casa, não é? É isso. É perto de casa. É a sobrevivência. Estamos aí um pouco no campo da realpolitik, da sua área de influência. E a área de influência, e pronto. Exato. É a sobrevivência, e o realismo é a sobrevivência dos Estados. Sim. E neste caso de como potência, isso. Obviamente. Exatamente. Mas, efetivamente, do ponto de vista económico, principalmente com grandes investimentos em vários Estados, não vale a pena também estar a especificar em demasia, em África, no Médio Oriente, etc., como já referi, também, de certa forma, a dívida, ou grande parte da dívida desses países ficam dependentes da China. Okay? Os próprios Estados Unidos, isso, não obstante também grandes credores, exatamente, e vice-versa também, sim, com portanto, mas para responder diretamente à tua questão, há vários pontos de vista sobre isso. Há uns autores que nos dizem que efetivamente o sistema multipolar é mais, digamos assim, pacífico, ou seja, não é pacífico, portanto, a ausência de guerra, a ausência do conflito, em que, como há vários pontos de poder relativamente fortes, uns mais fortes do que outros, nas relações internacionais classificamos como pequenas potências, médias e grandes potências, principalmente. Portanto, se houver várias médias potências e duas grandes potências, pois então o sistema internacional fica mais equilibrado e não há conflito. Okay? Isto é o que uma teoria diz. Outra teoria diz-nos que, efetivamente, isso pode resultar até certo ponto. E quando, de uma certa forma, isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, né? E depois, quando há uma potência que se tenta sobrepor às demais, uma ou várias que se tentam sobrepor às demais, causa realmente uma guerra em grande escala, ou uma guerra mundial, no final de contas. Depois outros dizem efetivamente que na lógica da Guerra Fria é o sistema mais equilibrado, digamos, porque há duas grandes potências em que se equilibram, passo a redundância, e por isso entendem que não é proveitoso para nenhuma delas e para o sistema internacional como um todo fazer guerra. Okay? Outra teoria diz-nos que a unipolaridade é a forma de garantir a estabilidade e o status quo, o equilíbrio internacional. Porque há, de certa forma, como sabemos, os Estados Unidos foram apelidados também de polícia do mundo, né? Em que efetivamente gerem o sistema internacional de uma certa forma. E isso aconteceu no pós-Guerra Fria. Hoje em dia há várias designações, também é interessante. Há autores que dizem que estamos num sistema internacional de uma forma, num sistema internacional híbrido, coisa assim. Outros já dizem que há um sistema multipolar, alguns que dizem que voltaremos para um sistema bipolar entre os Estados Unidos e a China, que efetivamente, do que tenho vindo a investigar também, talvez seja, ainda que não se possa descurar de toda a Índia.
principalmente, não é? Mas efetivamente, neste momento, parece-me que os Estados Unidos e a China, ainda que a China, principalmente em termos tecnológicos e militares, ainda tenha que evoluir bastante, efetivamente, pensa-se que é para onde se está a caminhar, até porque os indicadores económicos assim o determinam, principalmente a nível do PIB, etc. Aliás, nós falamos aqui na Índia, não é por acaso que os BRICS alargaram, Sim. ainda que sem aquela formalidade, sem tratado, digamos, mas é um facto esse bloco económico, político, ter crescido. Portanto, passaram 6, 7 para 11, por enquanto. Sim. Isso é sintomático de que um único polícia no mundo não dá conta do recado. Pois sim. Passa coloquialidade. Todavia, já te dou a palavra. Isso também veio ao encontro de alguma hesitação entre os conceitos e as teorias. Nós há dias falávamos de a ciência política, que é a ciência do presente, não é uma ciência, não é fazer política diária, não produz política diária, mas a minha perspectiva na conversa há dias era exatamente que estava lenta, enquanto que já a astropolítica tem um pendor muito forte. Já se fala no universo, na vontade do universo, não é? Em que se conquistam outros para o espaço, áreas quer para recursos, quer para a vida, inclusivamente. Aliás, há aqui uma coisa muito engraçada, que é a escala Kardashev, que é o aproveitamento que os Estados farão da tecnologia e da energia. Sim. E isso está um pouco, não direi dependente, mas vai determinar o futuro, inclusivamente da nova ordem mundial, que ainda não está estabelecida. As peças no xadrez não estão estabelecidas, mas a velocidade, a aceleração que já tem corpo. Vamos agora falar aqui nos autores económicos, que são os que são mais visíveis, mas no back-office, passa a expressão assim, isso é determinante. Sim, há várias componentes. Primeiro, deixa-me ir só um bocadinho atrás, que falaste dos BRICS, e com toda a legitimidade, em que, precisamente, na minha perspectiva, se verifica, de certa forma, uma não aceitação do sistema internacional por parte dos Estados Unidos como até então vivíamos. E, portanto, há determinadas potências, umas grandes potências, outras, como a China, naturalmente, outras médias e médias potências, principalmente, em que se juntam e tentam desafiar o sistema internacional. Não é? Por outro lado, os Estados Unidos também, vendo isso, e principalmente com a ascensão da China, em grande medida, formaram uma nova aliança deste cariz militar com o AUKUS, não é? no Pacífico. E, portanto, por isso é que é interessante estudar as relações internacionais, e eu sou suspeito, e acho que tu também, mas efetivamente não para, não é? E, portanto, efetivamente, podemos dizer que há certas potências que estão a desafiar os Estados Unidos, e isso é por várias razões. Primeiro, porque também há uma certa percepção de que, e percepção é um termo um bocadinho caro nas relações internacionais, do ponto de vista de algumas teorias, mas, portanto, há alguma percepção de que os Estados Unidos têm vindo a perder poder relativo, okay? Com várias situações, principalmente do ponto de vista militar, como é natural, como aconteceu no pós-Guerra Fria, desde logo com a questão da invasão do Iraque, depois com a intervenção na Líbia, em que não diretamente, depois na Síria, etc. Ou seja, foi
um conjunto de acontecimentos que, digamos, não beneficiaram a projeção dos Estados Unidos como garante da ordem internacional. E essas potências rivais, do ponto de vista sistémico, que são lideradas pela China, neste momento, estão a tentar contrapor. E dizem, bom, nós não aceitamos, isso estou-me a tornar repetitivo, mas acho que isto é interessante focar. Não aceitamos este sistema internacional, esta hegemonia norte-americana, que já não faz sentido do ponto de vista dessas potências, e por isso queremos criar uma própria. E é o que estão a tentar fazer, né? Principalmente liderado pela China. Se vai resultar ou não sabemos. Né? Porque, em grande medida também, depois da invasão da Ucrânia e quando o Atlântico estava, se falava já desde Barack Obama e até um bocadinho antes, do pivô asiático, não é? Que o centro de influência dos Estados Unidos se deslocaria para a Ásia-Pacífico ou para o Indo-Pacífico, depois com a invasão da Ucrânia pela Rússia, vimos que em particular o Atlântico ainda continua a importar, não é? E se calhar querendo puxar aqui um bocadinho novamente para os Açores, não é de descurar novamente que quer a China com uma postura mais direta, de visita presencial, já o fez, por 2 ou 3 vezes, salvo erro, não sei se já é a terceira, mas 2 vezes pelo menos, e a Rússia, principalmente desde 2022, no Atlântico também, através de vigilância submarina. Okay? E eles passo o simples termo, andam, portanto, a navegar, a vigiar, o que seja, com submarinos de ataque. Né? Portanto, há aqui, de certa forma, novamente, isto tudo para dizer e para concluir que o Atlântico continua a importar. Né? E esta relação também importante que se deve fazer, na minha perspectiva, e que os Açores e Portugal podem ter um papel interessante no quadro de cooperação com outros países, esta relação Atlântico Norte-Sul acho que é muito importante. E de certa forma não, com passos concretos, os Açores e Portugal, os Açores no quadro constitucional, digamos assim, têm vindo a dar passos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Atlantic Center, ou do Centro do Atlântico, sim. Que é precisamente para isso, portanto, uma rede de cooperação para ligar o Atlântico Norte ao Sul e não só, até mais lato. Depois, a componente e isto aqui, efetivamente, até é interessante verificarmos que os Açores, já desde os meados finais do século XX, nos finais do século XX, e o próprio professor Medeiros de Ferreira dizia que os Açores não eram só, ou seja, os Açores não é só Bás das Lajes. Isto do ponto de vista geoestratégico, como é lógico. Porque nós temos muita percepção, acho eu, e posso estar enganado, como é lógico, mas de que a relação dos Estados Unidos aos Açores e que a importância geoestratégica dos Açores se resume à base das lajes enquanto projeção ou reabastecimento de aviões dos Estados Unidos, etc. Isso é falso, né? Porque em bom rigor, já desde essa altura se falava portanto, do teatro de articulação euroatlântico, do ponto de vista das missões científicas, tecnológicas, militares, a questão dos cabos submarinos, as estações meteorológicas, portanto, toda essa componente científica é muito importante. O rastreio de mísseis balísticos, por exemplo, na altura com a base francesa na Ilha das Flores. Por isso há uma panóplia de componentes de valor dos Açores que, como eu disse no início, ainda há muito por explorar. Há pouco dizias que relações internacionais somos suspeitos por falar nisso. Não somos suspeitos. A atlanticidade, preciso não esquecer que as relações internacionais, enquanto houver aquela componente económica, o Atlântico, o Canal de Suez,
o Canal de Panamá, o Canal de Suez está com problemas verdes, né? Agora Sim. essa nova linguagem o Canal de Panamá, tudo isso e o Atlântico e há pouco tempo o bloqueamento do mar Vermelho, tudo para dizer que isto encarece todas essas hesitações e bloqueamentos, encarece a vida do cidadão até à mesa da refeição. Rima por acaso. Sim. Portanto, dizer, e tal, podendo ser suspeitos, falar em relações. Não, trouxemos o tema exatamente porque isso tem a ver com a vida do cidadão dia a dia. Portanto, há roteiros, há circuitos comerciais e que as relações internacionais, ou jogar bem ou mal, influencia exatamente até o preço do pequeno almoço. Sim. Nuno, desta vez vamos dar por terminado. Okay. Muito obrigado. A Passa rápido. Açores TSF agradece. Nós ficamos também agradecidos por esse espaço de comunicação e até breve. Muito obrigado. Até breve.